Olá, bom dia a todos meus irmãos e a paz do Senhor. Hoje a devocional do dia se encontra no livro de Deuteronômio, o capítulo 31 e o versículo 6, que diz assim: Esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Amém? Aqui Deus está nos exortando a não desanimar e nem temer as coisas que vêm adiante de nós, né? Pois Ele sempre estará conosco e não nos desamparará. Isso aqui é uma promessa que Deus fez a Josué, quando Moisés estava prestes a partir, Deus levar ele, né? Que Deus disse que Moisés iria morrer, Deus iria levar ele. Deus está encorajando Moisés, está abençoando Moisés para ficar no lugar dele, né? Ocupar o lugar de Moisés, ocupar o cargo de Moisés. Josué quem iria agora tomar frente de tudo, ser o líder daquele povo, do povo de Deus. Pois Josué sempre foi um homem obediente e um homem fiel e temente ao Senhor. E ele andava lado a lado com Moisés. Ele sempre estava do lado de Moisés. Então, ele quem se tornou o sucessor de Moisés, ele quem ficou à frente de tudo. Então, aqui Moisés estava o encorajando. Deus estava falando para ele se esforçar e ele se animar, para ele não temer as coisas que viriam, pois Deus ia estar sempre com ele. Deus ia estar sempre com ele e ia livrar ele de tudo, de todo o mal. Mas Deus fazia isso sempre com ele, por quê? Porque ele sempre foi obediente, como eu já falei, ele andava lado a lado com Moisés, ele andava com Deus, ele era fiel e obediente a Deus. Então essa promessa foi para ele e para todo o povo de Deus. E essa promessa vem para nós até hoje também, né? Pois a Bíblia não foi escrita em vão, ela não está aqui escrita à toa. O Velho Testamento também, né? Não ficou lá no passado. Ele também serve para nos exortar, nos ensinar e nos mostrar que Deus é conosco sempre e está cuidando de tudo nas nossas vidas. Qualquer situação que nós passarmos, nós devemos sempre lembrar de que Deus está no controle de cada situação, de que Deus está no controle de tudo, pois Ele é um Deus que cuida do seu povo, que cuida dos seus filhos, ele não desampara. A gente deve colocar a nossa fé e a nossa confiança sempre nele, pois ele cuida de todos os seus. Às vezes a gente acha que um problema é enorme, é muito difícil, que às vezes a gente acha que não vai conseguir suportar. Mas quando nós lançamos as nossas ansiedades diante de Deus, colocamos nas mãos dele, nós nos fortalecemos no Senhor, pois Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele vai nos aperfeiçoando cada dia mais e mais e mais e nos capacitando a vencer as batalhas da vida, pois é Ele que nos capacita. Nós não temos força, nós não temos nada, é Ele que vem nos capacitando cada dia, quando colocamos Ele diante das situações, diante das batalhas de nossas vidas, a gente orando, clamando a Ele por misericórdia, clamando a Ele por vitória, por socorro, porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso auxílio, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele vai estar sempre ali conosco, quando nós o colocamos Ele em nossas vidas, quando a gente coloca Ele como nosso Senhor. Deus é o nosso Salvador, mas Ele também tem que ser o nosso Senhor. Quando a gente coloca Ele como o dono de tudo da nossa vida, Ele vai sempre nos direcionar, Ele vai sempre nos conduzir a fazer o que é certo e vai sempre nos livrar de todo o mal, pois Ele é conosco sempre. Ele é o nosso Deus, nosso Pai, e da mesma forma que Ele andava com o povo de Israel no deserto, porque isso aqui eles estavam no deserto, né? Prestes a entrar na terra prometida em Canaã, tanto que Moisés não entrou na terra de Canaã, que Deus levou ele antes, né? Mas ele mostrou a terra para Moisés e
colocou Josué no lugar dele. Então, da mesma forma que Deus estava com o povo naquela época, Ele está conosco hoje. Pois nós somos, através de Jesus Cristo, a Israel espiritual de Deus. Jesus é o nosso libertador hoje. Ele que nos libertou. Naquela época era Moisés e Josué. Josué que fez o povo passar para a Nova Canaã, entrar na terra prometida. Foi Josué quem fez. Eu já vi estudos dizendo que Josué é a personificação de Jesus Cristo, né? O nome Josué. Porque ele quem fez o povo entrar na terra prometida. E Jesus também, é Ele que nos faz entrar nos céus, nas mansões celestiais. É através de Jesus, é só através de Jesus que nós temos esse direito, que nós temos essa proeza de poder entrar no céu, pois Jesus é a ponte que nos leva a Deus. Jesus é a ponte que nos liga até o nosso Deus eterno. Se não fosse Jesus morrer pelos nossos pecados, nós não teríamos esse direito, pois Deus enviou Jesus. Jesus veio ao mundo, morreu, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, tudo pelos nossos pecados, para que nós voltássemos a ter comunhão com Deus, pois nós estávamos separados de Deus. Então Jesus veio para isso, para que nós pudéssemos ser salvos por Ele, para que nós pudéssemos ter vida eterna com Deus, pois Deus não quer viver separado do homem. Deus criou o homem para viver ligado a Ele, para ter comunhão com Ele. Mas o pecado nos separa de Deus, pois Deus é santo e Ele não habita no meio do pecado. Então, por conta do pecado, o homem ficou separado de Deus. Através de Adão e Eva, que comeu aquele fruto proibido, eles desobedeceram a Deus. E nós, toda a humanidade já nasce debaixo do pecado, debaixo dessa maldição, né? Mas Jesus veio para quebrar essa maldição, Jesus veio para quebrar esse mal das nossas vidas. Então, todo aquele que reconhece que Jesus é Salvador do mundo, que morreu pelos nossos pecados, todos eles têm direito de entrar na nova Canaã de Deus, na nova Jerusalém de Deus e ser filhos de Deus. Agora nós estamos aqui no mundo, né, celebrando a Páscoa, né, a morte de Jesus. Então isso fica uma reflexão para nós, que Jesus morreu naquela cruz, ele foi obediente, como Josué foi obediente, como Josué sempre estava ali lado a lado com Moisés, aprendendo com Moisés, servindo, sendo fiel. Jesus foi fiel da mesma forma. Ele foi fiel a Deus até o fim, o tempo todo que ele esteve aqui na terra para fazer o seu ministério, para levar o evangelho às nações, levar o evangelho às pessoas, levar a salvação, levar a vida, levar a cura para as pessoas. Da mesma forma que o Josué foi fiel, Jesus também foi fiel a Deus. Ele foi fiel até o fim, mesmo ali sofrendo, sem merecer nada desse sofrimento. Jesus estava ali como um cordeiro mudo. A palavra de Deus diz que ele estava ali como um cordeiro mudo. Tudo isso suportando as nossas dores. A partir do momento que ele foi pregado naquela cruz, ele estava recebendo nossos pecados em suas costas. Aleluias. Tanto que Deus naquela hora o abandonou, pois Deus não coabita com o pecado. Tanto que ele fala: Pai, Pai, por que me abandonastes? Naquele breve momento, Deus teve que abandonar Jesus. Mas até que se cumprisse, né? Até que se cumprisse, que ele fosse morto e o véu do templo se rasgasse, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância, vida com Jesus. Jesus morreu naquela cruz, e quando o véu do templo se rasgou, ele deu acesso a gente entrar diante de Deus através de Jesus. Foi por isso que Jesus morreu por nós. É por isso que ele deve ser reconhecido, pela morte dele lá na cruz, pelo sacrifício que ele fez lá na cruz. O evangelho é isso. Jesus veio para nos salvar.
todo mundo. Quem não conhece o Evangelho, quem não conhece a palavra de Deus, tem que pensar isso. Jesus veio ao mundo para nos salvar. Não é essas pregações de hoje em dia que o povo prega, esses pregadores coach que só pregam bênçãos materiais, que você vai vencer, que você é vitorioso, que essa prova vai passar. Claro, tudo isso vai passar. Nós somos vitoriosos porque Jesus venceu por nós, mas o Evangelho consiste na morte de Jesus na cruz para nos salvar. Consiste na pregação das boas novas, na pregação da palavra para que seja semeado no coração das pessoas. É isso que nós cristãos verdadeiros fazemos, é levar a mensagem da cruz às pessoas, mostrar às pessoas que elas precisam de Deus, que elas precisam de Jesus, que elas precisam de perdão. As pessoas hoje em dia vivem de forma que acham que pode fazer o que quer e diz que tem Deus em sua vida e está tudo certo. E não é assim dessa forma. Deus ama você, Deus ama todo mundo, mas Ele não ama o pecado. Ele não ama o que a gente pratica de errado. Deus não ama. Ele é pai, é igual pai e mãe. Ama demais o seu filho, dá a vida até pelo seu filho, como Jesus fez por nós. Ele deu a vida por nós. Deus deu a vida por nós que somos filhos dele. O pai e a mãe também dão até a vida pelos seus filhos, mas se ele erra, se ele faz algo de errado, nós que somos pais e mães não vamos concordar com aquilo, nós não vamos amar o erro, o pecado dos nossos filhos. Nós vamos amá-lo incondicionalmente, mas o pecado não, a gente não vai aceitar, a gente vai sempre mostrar, tentar tirar a pessoa daquele meio do erro, mas a gente não vai amar o pecado dela. Assim é Deus, assim é Jesus. Ele não ama o nosso pecado, Ele não ama os nossos erros. A palavra de Deus diz, como eu já falei, Deus não coabita no meio do pecado. Ele é separado do pecado, pois Ele é santo, santo, santo. Ele é 3 vezes santo. Então nós não devemos colocar Deus no meio da nossa bagunça, no meio do nosso pecado. Devemos sim clamar a Ele para Ele ter misericórdia das nossas vidas e nos perdoar, nos libertar da morte, nos libertar do pecado, pois só Ele que tem esse poder de nos livrar e de nos tirar o pecado. Só Ele tem esse poder, então nós devemos clamar a Ele para isso, para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, das nossas almas e venha nos perdoar e nos libertar. Então, o Evangelho consiste nisso, em levar a semente preciosa, que é a palavra de Deus. Se o coração da pessoa for bom, a semente vai ficar lá na terra, vai germinar e vai crescer e vai dar frutos. Isso quer dizer que a pessoa vai se arrepender dos seus pecados, vai pedir perdão e vai ter uma nova vida com Cristo, vai viver sendo os filhos de Deus agora, né? Porque antes éramos criatura, mas a partir do momento que reconhecemos Jesus como Salvador, passamos a ser filhos. Então Jesus foi sempre fiel e obediente a Deus quando ele esteve aqui na terra, como Josué foi. Josué sempre foi fiel e obediente a Deus, por isso que ele se tornou sucessor de Moisés. Ali não tinha outra pessoa igual a Josué. Moisés sempre foi obediente a Deus e Josué também sempre foi. Por isso que Josué foi nomeado sucessor de Moisés e ele continuou sendo sempre firme e fiel a Deus. Por isso que Deus sempre o encorajava, mandava ele sempre ser forte, sempre ser corajoso e que ele não desanimasse, pois Deus ia estar sempre com ele. E isso Deus fala para todos nós que somos fiéis e obedientes a Deus, obedientes a Ele, que Ele vai estar sempre conosco nas nossas batalhas, Ele vai estar sempre lutando as nossas lutas e nos dando vitória, pois Ele é um Deus e um Pai que cuida sempre dos seus. Então a gente não deve desanimar, devemos nos fortalecer cada dia mais em Jesus, lendo a palavra, obedecendo a palavra, que a palavra é o próprio Deus, a palavra é o próprio Jesus. Aqui quando a gente abre a Bíblia, é o próprio Deus falando, é o próprio Jesus falando, a palavra é o verbo que se fez carne. Então a gente deve viver sempre em obediência à palavra de Deus, vivendo em conformidade com a palavra, e Deus vai estar sempre conosco, orando, jejuando,
buscando sempre fazer a vontade dele, conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. E nós conhecemos a vontade dele através da Bíblia, conhecendo cada vez mais, nos aprofundando cada vez mais na palavra de Deus. Então o segredo é sempre obedecer, sempre, sempre ser fiel e obediente, que Deus vai nos livrar, nos proteger e nos guardar de todo o mal. Portanto, seja fiel e obediente a Deus, e Deus vai lhe abençoar sempre e vai te livrar de todo o mal. Amém? Que você seja muito abençoado e tenha um ótimo dia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comenta, e que essa palavra alcance o seu coração e a sua vida, pois a palavra de Deus é vida, e é vida em abundância, e ela transforma a vida das pessoas, e que a sua vida seja transformada. Amém?